Isso é um ato administrativo, tá? É importante a gente usar já essa terminologia, porque é o que o órgão ambiental utiliza, porque é o que se fala nesse meio de licenciamento ambiental, é um ato administrativo, ou seja, existe um documento que culminou numa assinatura que é um processo autorizativo. Basicamente, uma licença ambiental, ela passou por um processo de análise, passou por um protocolo inicial, né? Entrou na esfera administrativa, entrou no órgão ambiental, se gerou um número de protocolos, se começou um processo novo. A partir daquele momento foi analisado pelo órgão ambiental, que gerou alguns documentos, gerou algumas dúvidas, relatórios de vistoria, tal, pendências, né? E culminou num ato, num documento que autoriza o empreendedor a executar determinadas atividades ou a autorizar para ir para a próxima etapa, né? Então, as licenças ambientais no nosso país, a gente já vai falar delas aqui, a gente já vai falar como que o nosso sistema de licenciamento ambiental funciona no nosso país, né? Tanto no âmbito federal, estadual, municipal, mas é importante a gente olhar também para esta perguntinha, né? As pessoas confundem licença ambiental com autorização ambiental. Sim, as pessoas confundem, né? E qual é a diferença? A diferença é que uma autorização ambiental, ela é, assim como uma licença, ela é um ato também administrativo, né? Um documento com papel, com uma assinatura, com carimbo lá de alguém responsável pelo setor de análise do órgão ambiental, mas a diferença entre licença e autorização é que a autorização é para processos mais simplificados, para situações mais temporárias, né? Geralmente se autoriza por meio de autorização ambiental alguns tipos específicos de atividades e algumas delas que sabe-se que é só um período ali que vai acontecer, diferentemente da licença, que vai acompanhar a vida útil do empreendimento, né? E então, essa é a principal diferença. Se você entendeu aqui, manda um ali, entendi diferença, hashtag entendi a diferença, né? Autorização e licença. Licença é para um processo mais complexo, mesmo que sejam de menor porte, de menor impacto, você tem um processo de análise de documentação que demanda mais informações. Já a autorização, ela é para atividades mais temporárias, né? Vamos dar um exemplo, uma autorização de supressão da vegetação. A gente está falando de uma ASV, autorização de supressão da vegetação. Geralmente ela é um documento, uma autorização que está dentro de um processo de licenciamento, né? Nós temos um empreendimento que vai ser implantado lá, nós temos uma licença prévia, a gente já vai falar delas, temos a licença de instalação, só que a atividade de corte ali, a licença de instalação, ela não cita. Geralmente ela vai falar que tem que tirar uma autorização específica. Então, a autorização faz o inventário, faz o, né? E acabou a supressão, acabou o corte, acabou a atividade, né? Por isso que é uma atividade temporária, né? Uma autorização de resgate de flora, uma autorização de resgate de fauna, uma autorização de coleta de material biológico, uma autorização ambiental para transporte específico de resíduos. Uma autorização, ela tem um propósito, ela tem um fundo mais temporário, tá? Então, essa é a principal diferença. Se você já está esperto aqui, já deve ter percebido que existe mercado, então, para as duas opções. Opa! Se eu quero trabalhar com licenciamento ambiental e estou focando conseguir um trabalho dentro de um horizonte aí de 3 meses, eu posso buscar atividades que precisem de licenciamento ambiental pelas licenças mais comuns, as licenças ambientais, assim como eu posso buscar atividades que visem a obtenção de autorizações ambientais. Então, isso muda um pouquinho, né, o escopo, muda um pouquinho o objeto ali, os documentos de entrada, mas os dois, ambos são atos administrativos emitidos pelo órgão ambiental para que você autorize fazer determinada atividade. A autorização mais temporária e a licença mais contínua ao longo da vida útil do empreendimento, né?
E, gente, por que, afinal de contas, né, que eu trouxe esse tema, por que entender, né, a gente vai falar delas, as licenças que existem, vai te ajudar a conseguir um trabalho de licenciamento ambiental em 3 meses. Porque faz parte de você, nessa busca por aprendizado, por capacitação, por conhecimento que vocês estão vivendo e estão buscando muito aqui, né, com a jornada do licenciamento ambiental e todas essas lives de aquecimento, se você conseguir entender que atividades exigem determinados tipos de licenças, você pode direcionar o teu planejamento, o teu mapeamento, a tua prospecção para também tipos de licenças. E quando você tiver bem, quanto mais você souber sobre as licenças, os tipos de licenças que existem, as suas funções, em que situações que elas são exigidas, mais vai ser fácil na hora de você conversar com futuros clientes, né? Então, quanto mais você tiver informação para conversar e dialogar com potenciais clientes, muito melhor você vai ter uma visão, né? O cliente vai ver você com uma certa autoridade já. E não é difícil, tá? Eu vou trazer aqui para vocês o conteúdo básico que vai explicar isso daí, tudo, mas é lógico que vai depender do aprofundamento de vocês continuarem estudando daí os detalhamentos, até porque nós temos regras nacionais, federais, né, que hoje estão na resolução do CONAMA 237 de 97, é lá que está hoje o arcabouço jurídico que trata desse tipo de licenças que existem no nosso país, mas os estados podem também, e têm, não só podem, como têm, suas legislações específicas estaduais, e eles podem ter tipos e nomes de licenças que só tem determinados estados, e que essas licenças podem ter as mesmas características que outras de outros estados, né? Então, às vezes eu vou estar falando aqui o nome de uma licença e alguém levanta a mão ali e fala, mas e Joaquim, e essa licença aqui, esse daqui tem no meu estado, né? Eu sei disso porque recentemente um dos alunos lá do Espírito Santo, né, o Lucas, que pegou aí o seu primeiro trabalho, ele falou de uma licença específica que a nomenclatura que o órgão ambiental do Estado do Espírito Santo utiliza lá. Nós, por exemplo, não temos a mesma nomenclatura ou a equivalente aqui no Estado do Paraná, né? Então, vocês vão encontrar situações específicas, mas o que eu vou trazer aqui vale para todo o país e vai valer, de alguma forma, em algum momento, vai valer para você também, né? Quais as vantagens, né, para você conhecer os tipos de licenças ambientais? Dependendo do tipo, a vantagem que é conhecer os tipos de licenças ambientais é que você vai conhecer também, vai saber dizer também sobre o que ela te autoriza, né? Quando você conhece, vocês têm uma certa vantagem que você tem mais fundamento na hora de argumentar com o seu cliente o que vai acontecer na próxima etapa, né? Mais uma vez, esse tipo de conhecimento, esse tipo de informação passa segurança para o cliente se você souber e deixar muito claro o que pode e o que não pode, né? Sempre bom lembrar que o órgão ambiental, que é o principal instituição responsável, né, pelas emissões das licenças ambientais e que das suas também condicionantes. É ele que vai dizer quais são as condicionantes para aquela licença estar vigente, elas vão ter que ser seguidas, né? Então, você vai ver que algumas licenças têm características mais pontuais, temporárias, até mesmo as licenças também para fases específicas, outras já têm umas características de poderem ser mais amplas, mais longevas, né? Por uma duração maior de tempo. Então, uma das principais vantagens que eu particularmente acho que conhecer os tipos de licenças ambientais é que você vai poder cada vez direcionar melhor o teu cliente com as informações corretas de o que você tem que fazer e o que você pode e o que você não pode fazer. Tá? E se buscar clientes, captar clientes, conseguir clientes é uma das principais dificuldades de vocês, você consultor e consultora ambiental, porque
não só se confirma no formulário que eu venho perguntando para as pessoas sobre suas principais dificuldades, como conversando com colegas também, como com todas as principais profissões, né? A arte de você conseguir cliente é sempre um gargalo. Então, se tem algum ponto que você pode fazer para melhorar teu relacionamento com o teu cliente e a forma como você passa informação, isso vai te dar uma vantagem maior também na hora de você captar.